Por fim, a Igreja declara o eterno propósito de Deus através do serviço prestado. Daniel predisse que no reino dos céus, homens de todas as nações serviriam ao Senhor. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, nos ensina que é no reino que servimos a Deus. Veja o que nos fala as Escrituras. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Desde o primeiro século, os cristãos prestam serviço ao Senhor, trabalhando e rendendo culto. A Bíblia está repleta de citações sobre os serviços prestados pelos cristãos ao Senhor. Veja o que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Também o livro de Atos, capítulo 20 e verso 7 diz: No primeiro dia da semana, reunindo-nos para partir o pão, Paulo falou ao povo. Ainda o escritor do livro de Hebreus, no capítulo 10 e verso 25 diz: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. Esses versículos juntos nos mostram que a igreja do Novo Testamento se reunia no primeiro dia da semana, e que este era o costume da igreja. O domingo era o novo dia de culto público, não mais o sábado. No primeiro dia da semana, a igreja celebra a ceia do Senhor. A ceia foi estabelecida pelo próprio Jesus. Ainda hoje os cristãos se reúnem com o fim de participar da ceia. O pão representa o corpo de Cristo e o cálice relembra seu sangue. A ceia é feita em memória de Jesus, um momento em que nos lembramos de sua morte e também regozijamos que um dia ele voltará. É o que nos diz o apóstolo Paulo quando escreve sua primeira epístola à igreja em Corinto, capítulo 11, verso 23 a 26. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. As orações também são uma forma de prestar culto ao Senhor. Veja o que diz o apóstolo Paulo ao escrever a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 1 e 5. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Os hinos fazem parte do serviço prestado ao Senhor. Veja o que diz o apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 5, e verso 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. A pregação também é outra prática do culto de louvor a Deus.
Veja o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo em sua segunda epístola, no capítulo 4 e verso 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina.